Agora sim, 8h30, começamos Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com o nosso comentarista, o Fernando Molica. Molica, bom dia. Como passou o fim de semana? Tudo certo? Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Sim, foi ótimo fim de semana, tranquilo. Deu para dar uma descansada. Que ótimo. Voltou com tudo e vamos para o nosso primeiro assunto, então, que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, se reúne hoje com lideranças partidárias para analisar a proposta defendida pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, de promulgar parte da PEC dos precatórios, ou seja, os trechos aprovados sem alterações na Câmara e no Senado. A proposta, no entanto, encontra a resistência da oposição, que ameaça recorrer à Justiça. Molica, essa promulgação fatiada, se aprovada, pode acabar comprometendo os acordos, especialmente no Senado, que viabilizaram, inclusive, a aprovação da PEC? Olha, Muriel, a tendência é grande disso acontecer, porque o que houve? A gente repara, quando a gente olha as votações, que a PEC passou com muito mais facilidade no Senado do que na Câmara. Inclusive, setores da oposição, como o PT que foi contra a PEC na Câmara, votou majoritariamente a favor da PEC no Senado. Por quê? Porque foi feito um acordo. Foi feito um acordo, olha, a gente aprova o principal se vocês incluírem isso aqui. Por exemplo, aquele limite para que essa pedalada e o uso do dinheiro dos precatórios para pagar essa grana, né, da área social, que isso agora passa a ser limitado até 2026. Há também a inclusão na Constituição da necessidade de criação de algo permanente, de uma renda permanente para pessoas em situação de risco, famílias, pessoas em situação de risco. Isso passa a entrar na Constituição. Como foi lembrado há pouco também, a obrigação de que esse dinheiro que vai sobrar, né, entre aspas, seja usado na área social, na área previdenciária, saúde. Tudo isso foram acordos feitos no Senado. Então, a PEC só foi aprovada no Senado e aprovada com bastante tranquilidade, graças a esse acordo. Aí, se você tira a parte acessória, a parte que viabilizou o principal, você está descumprindo um acordo. Há pouquinho aqui, antes de entrar no ar, eu conversei com o deputado Enio Verri, do PT, e ele lembrou que a chance desse acessório ficar para trás, caso haja uma promulgação desses pontos em comum, e como disse a Basília também, uma espécie de cheque em branco para o governo, a chance da parte acessória ser votada no ano que vem é muito pequena. Ano que vem é ano eleitoral. Então, será que o governo vai se empenhar em aprovar essa parte acessória no ano que vem? Comissão especial, comissão nisso, daquilo, vai para plenário, votação com aquele quórum qualificado. Então, a oposição vê com muita desconfiança e está disposta aí a tentar melar esse jogo, que vê que essa proposta de promulgação do fatiamento da PEC é, na verdade, uma mudança no acordo, um descumprimento daquele acordo que foi feito. Bom, a Comissão Especial da Câmara deve começar a analisar amanhã, terça-feira, o relatório da PEC que prevê o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. A Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado até o esgotamento dos recursos. E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal desde 2019. Molica, essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça há 2 anos e ela deve passar por comissão especial? Olha, é uma boa pergunta. Eu não me arriscaria a prever um resultado porque, né, política vai mudando de acordo com a situação, de acordo com o tempo, as questões políticas vão mudando. A oposição, particularmente o PT, sempre foi contra essa possibilidade de prisão em segunda instância, até porque foi o reconhecimento de que não poderia haver prisão em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal, que num primeiro momento viabilizou a soltura do Lula, né? Depois é que os processos foram anulados. Então, a oposição já não concorda muito com isso. E setores do Congresso, alguns setores que veem isso como uma afronta às liberdades individuais, aos direitos individuais, e outros setores veem isso como uma ameaça. Tem muita gente no Congresso que corre o risco de ir para a cadeia caso isso seja aprovado, a prisão em segunda instância seja aprovada. Então, e boa parte desses parlamentares, não todos, naturalmente, mas boa parte desses parlamentares hoje integra a base de apoio do governo. Integra o partido até do presidente da República, o PL, o novo partido do presidente da República. Será que esses deputados vão votar favoravelmente a isso? É uma questão. Há também, agora a gente tem um ano eleitoral.
O Sérgio Moro, né, o ex-juiz, ex-ministro, já se disse favorável à aprovação dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, que coloca a prisão, já permite a prisão já em caso de condenação de segunda instância. E ele é pré-candidato à presidência da República. O tema de combate à corrupção é basicamente o principal, quase o único tema do Sérgio Moro. Então, o governo vai entregar essa bandeja ao Sérgio Moro, a possibilidade dele criticar uma decisão contrária do Congresso, e ele, Sérgio Moro, vai brigar com o Congresso. Como é que fica a questão política nisso? Os deputados e senadores vão votar favoravelmente a algo que pode lhes ser prejudicial, pode fazer com que eles acabem indo para a cadeia mais cedo? Enfim, é uma questão política e tem que ver como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser ajeitado, afinado no Congresso Nacional. Eu tenderia a apostar, mas isso é só palpite, tá? Que não passa, mas isso é palpite, isso não é uma apuração. Então não vale muita coisa, não. Obrigada, Molica. Agora o Supremo Tribunal Federal começa hoje também a votar se mantém ou não a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que estendeu até março do ano que vem a proibição de despejos e desocupações por causa da pandemia da Covid-19. Essa proibição vale tanto para imóveis urbanos quanto rurais. Você sabe qual que deve ser a tendência do STF, Molica? Olha, há pouco também, antes de entrar no ar, eu dei uma olhada, já tem o primeiro voto, que é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele foi o autor da liminar, né, ele que concedeu essa liminar, e ele votou favoravelmente à manutenção dessa liminar, ou melhor, estendendo essa liminar, os efeitos da liminar, até 31 de março do ano que vem. Ele diz, a menos que haja uma decisão do Congresso, porque essa decisão do Barroso está relacionada a uma lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovada pelo Congresso, ele sancionou essa lei, que estabelecia um prazo até 21 de março deste ano, 2021, para que fossem suspensos despejos de locatários, desde que o aluguel em áreas, o aluguel residencial não fosse superior a R$600, ou seja, a lei vale apenas para aluguéis residenciais até R$600 e aluguéis comerciais até R$1.200. Então foi com base nessa lei e aí o Barroso estendeu a validade dessa lei. E agora de manhã, foi divulgado o voto dele nesse processo, quando ele manda para o plenário, e ele mantém essa proibição. E ele estende a proibição até 21 de março do ano que vem, a menos que o Congresso tome uma decisão em contrário. E ele estende os efeitos dessa liminar também para imóveis rurais. Então, esse é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi dado agora, que foi disponibilizado, está lá na página do Supremo Tribunal Federal. Resta ver qual será a decisão dos demais ministros. Como é um prazo limitado, né, até março do ano que vem, é até razoável supor que isso seja seguido pelos demais ministros. Há uma limitação de prazo, há também uma limitação no valor desse aluguel. Né? O locatário também tem que provar que não tem condições de pagar aquele aluguel. Não está se falando aí no aluguel de de uma cobertura à beira-mar aqui no Rio de Janeiro. Está se falando de imóveis até R$600 no caso de aluguéis residenciais. Mas, enfim, essa é a primeira decisão, tem que acompanhar o placar, não dá para adivinhar. Agora, eu apostaria também, mais uma aposta aí, nessa manutenção, porque ela tem um prazo limitado até março do ano que vem. Molica, na sua avaliação, essa manutenção tem que acontecer? É razoável, né? É razoável, já que existe uma limitação de R$600. É claro que a gente tem que ver também o interesse do proprietário do imóvel. Né? Às vezes você tem ali um inquilino que não paga o aluguel e tem muita gente que depende da renda desses imóveis. Então é muito difícil. Quando você estabelece uma quebra na regra do jogo, e a regra do jogo é você aluga o imóvel, a pessoa tem que pagar pelo imóvel. Quando você estabelece isso, você dá um compromisso à pessoa que aluga e também o locatário, né, o proprietário do imóvel, também passa a contar com aquela renda. É muito difícil essa história, vem uma lei que é aquela história de dar bom dia com o chapéu dos outros. O correto, nesse caso, seria o governo subsidiar, né, esse pagamento. Porque é muito fácil você estabelecer uma bondade a qual e você não é o responsável pelo financiamento dessa bondade. Então, isso é uma questão delicada, né? A gente tem que entender isso. A pessoa, muitas vezes, quem aluga também um imóvel de R$600, de um modo geral, não é uma pessoa rica.
Então, é algo delicado, mas é aquela história, no limite, na dúvida, o Estado tem que proteger aquele que depende mais, aquele que é o mais pobre. Essa é a função do Estado, é proteger, é uma das principais funções do Estado, é proteger aquele mais pobre. Mas, enfim, aí mas admito, sou favorável, tá? Já pedi minha opinião, sou favorável, mas acho que o correto nesse caso seria haver uma espécie de compensação ao proprietário. Não dá para, repetindo o ditado lá do interior de Minas, que meu pai sempre repete, não dá para ficar dando bom dia com o chapéu dos outros. Molica, a gente fala agora sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, porque existe esse receio da disseminação da variante Ômicron pelo país e agora 23 capitais não vão ter festa de Réveillon. Entre elas, o Rio de Janeiro, que realiza tradicionalmente a maior comemoração do Brasil, famosa no mundo inteiro. Sindicatos de bares, restaurantes e hotéis já reagiram com preocupação. Queria saber de você, Molica, as prefeituras elas podiam esperar mais alguns dias até a divulgação dos estudos sobre a nova variante ou a precaução ela é realmente necessária nesse momento, ela é ideal? Primeiro, uma observação. Ontem, o governador do Rio, o Cláudio Castro, disse que não foi bem aquilo, que ele vai conversar com o prefeito Eduardo Paes sobre o cancelamento do Réveillon. Quando o Eduardo Paes anunciou a suspensão dos festejos oficiais do Réveillon, ele se baseou numa decisão do governo do Estado. Ele até foi bem crítico com o governo do Estado. Ele disse que não conhecia os critérios adotados pelo governo estadual, mas que, para ser razoável, manter o comportamento que ele vem tendo desde o início da pandemia, ele sempre optaria pela decisão mais restritiva. Então, ficaria com o governo do Estado. Divulgou isso, embutindo uma crítica ao Cláudio Castro, que é do partido, do presidente da República, e aí o Cláudio Castro certamente foi pressionado aí por setores do comércio, setores da indústria do turismo, aí ontem ele voltou atrás, não, vou conversar com o prefeito. A suspensão está suspensa até segunda ordem. Vamos ver, porque o Réveillon, já estamos em dezembro, o Réveillon é logo ali. Agora, o importante nessa história toda é a gente definir que aglomeração é aglomeração. Não existe aglomeração do bem e aglomeração do mal. Não existe aglomeração que o vírus vai e o que é aglomeração que o vírus não vai. É importante, quando o presidente da República, há alguns dias, o presidente Bolsonaro disse que por ele não haveria carnaval. Primeiro, é importante, vamos registrar que ele reconheceu pela primeira vez, com esta fala, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que aglomerações favorecem sim a transmissão do vírus do coronavírus, que dá essa possibilidade de transmissão do vírus que causa essa doença. Então, isso já é a primeira coisa importante. Então, ele finalmente reconheceu, ele que tanto combateu a restrição a aglomerações, ele que tanto foi contra, promoveu aglomerações, então, ele dessa vez, então, ele admitiu. Que bom, na prática ele fez essa admissão. Agora, ao mesmo tempo que ele fala contra o carnaval, e isso tem claro que ele fala aí para o eleitor mais conservador, o eleitor evangélico que não gosta das comemorações de carnaval e tem todo o direito de não gostar. Agora, e as demais comemorações? E as demais aglomerações? A gente está vendo aí pelo Brasil, tem vários shows sertanejos com milhares e milhares de pessoas sem máscara, os jogos de futebol. Uma porção de gente, ninguém fica de máscara ali. Outro dia eu fui num jogo, mantive a máscara, deve ter sido o único, eu e meu filho. Shows, rodeios, aí tudo isso pode. Aglomerações religiosas podem ocorrer. As pessoas gritam, as pessoas falam, se manifestam. Isso pode ocorrer, carnaval é que não pode. Então tem que ter uma regra única, ou pode tudo ou não pode nada. O que você não pode é discriminar uma determinada manifestação, uma determinada comemoração. Então não tem isso, o vírus não escolhe, ele vai estar presente tanto no culto, quanto no show sertanejo, quanto no show de rock and roll, quanto no carnaval, quanto no comício. O vírus vai estar lá, ou não vai estar. Então tem que ouvir quem entende do assunto, tem que ouvir médicos, epidemiologistas, eles é que tem que dizer o que é seguro, o que não é seguro. Se a gente pode ou não pode fazer esse tipo de manifestação, se isso vai ou não favorecer a chegada, a transmissão do corona e da Covid. Se for algo muito arriscado, não se faça. Nada disso tem que ser feito. Se for razoável, se estiver dentro dos padrões, ok, que façamos. Agora, o mais importante, insistir na campanha de vacinação. Esse seria o grande papel do governo federal, fazer campanha mesmo.
molar, todo mundo se vacinar, isso que seria importante para garantir tanto a festa, tanto os cultos, tanto a comemoração e garantir também a economia, que a economia vai se recuperar muito na hora em que a gente tiver maior segurança na sociedade. A vacinação de reforço está aí já. Obrigada, viu, Molica? Um ótimo dia para você. Bom dia, Muriel. Ótimo dia, ótima semana para todo mundo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.